A paz do Senhor Jesus. Gente, eu estou passando aqui simplesmente para parabenizar o Felca por tudo que ele está fazendo, por esse levantamento que ele tem feito na internet, simplesmente para mostrar aos nossos políticos e aos nossos policiais. Estava vendo tudo isso e nunca fizeram nada. Tem uma delegada que está sempre trabalhando nesse caso, mas claro, precisava vir alguém como o Felca para fazer um levantamento tremendo e mostrar detalhes de como funciona a cafetinagem infantil e a adultização de crianças inocentes, que começa assim. Foi assim que aconteceu comigo. Foi dessa mesma forma, em tempos diferentes. Naquele tempo, graças a Deus, ainda não existia internet. Era menor a contagem de crianças que eles adultizavam e colocavam no meio dos pulos, porque o mundo ele é todo organizado no meio desta comunidade pedofilia total. E não tenho nada contra os gays, mas a maioria deles, o grande trabalhar deles é isso, vender meninas, menininhas novas, jovens, vender meninos, porque eu passei por isso. Eu lembro quando eu tinha meus 13 anos, 12 anos, que na minha cidade, Santa Inês, lá no Maranhão, apareceu uns caras que eram homossexuais e eles estavam procurando menininhas bonitinhas, novinhas, para fazer modelagem, para ser modelo. E eu, claro, louca para ser modelo, eu me envolvi e eu via a cafetinagem. Aquelas mesmas menininhas que eles davam aula de modelagem, eles levavam os caras, os prefeitos, os políticos, os grandões da cidade. E é assim que funciona o tempo inteiro. Por isso que a maioria dos gays, eles estão sempre arrodeados de meninas e de meninos, e de preferência de boa aparência, não é? Só que o mundo fecha os olhos para isso, mas aí, bem claro, o que o Ítalo estava fazendo. O Ítalo estava com um prostíbulo online para todo mundo ver. E tão, é tão triste a situação de você ver a mãe das crianças que ele estava usando defendendo ele. Porque, no fim de tudo, o que vale mais é a grana. O que vem para dentro de casa, o dinheiro que essas crianças fazem. O que vai acontecer no futuro dessas crianças, eles não estão nem aí. Porque essas crianças, elas vão terminar assim como aconteceu comigo, sendo transportada para outro país, para ser vendida, ser usada. A maioria morre nas drogas, se perde na prostituição pro resto da vida. E ninguém quer se envolver, ninguém quer falar. Isso que o Felca fez é algo tremendo, muito, muito forte da parte dele, porque ele sabe aonde ele mexeu, em uma bolha onde ninguém quer se envolver. Todo mundo tem medo, porque todo mundo sabe que é assim que funciona e todo mundo fecha os olhos para isso, aceita isso, deixa isso acontecer. Isso aconteceu comigo. E isso acontece agora e está acontecendo o tempo todo com milhares de crianças. Após a internet, ficou ainda pior, com conteúdos. E não vamos falar da poluição sonora, dos cantores que são usados para destruir as crianças. Cantando, você ouve aí nas festinhas que esse Ítalo fazia dentro de casa, no cabaré online que ele tinha com aquelas crianças, a música que é tocada. Esses cantores deveriam também ser banidos. Nós, como pai, mãe e telespectadores dessa imundice, nós deveríamos banir essas pessoas. Botar eles fora da internet. Porque a Anitta, Pablo Vittar e todos os outros cantantes que canta essa ceboseira, essa imoralidade para destruir nossas crianças,
Eles estão lá no auge por causa de você, que fica dando like, que acha bonitinho sentar na cabeça não sei de quem, não sei das quantas. Deixar eles destruir a inocência dos seus filhos. Mãe leva filho para dançar em cima de um palco com a Anitta, totalmente uma dança vulgar. E isso é normal, e todo mundo vê e ri e acha bonito. Mas foi diferente com o Felca. Ele olhou, analisou e ele viu a ceboseira. E ali ele não está mostrando só a ceboseira que esses cafetinos fazem com as crianças, mas também todos os políticos, toda a polícia, todos os pais de família, todos os cantores, atores, todas as pessoas da nação cobertando esse monte de imorais, esse monte de pedófilo. Que eles têm realmente é que ser denunciados, têm que ser presos e tem que ter lei. Lei, porque criança tem que ser criança, criança não tem que estar em parada gay, criança não tem que estar em show de Anitta, de Pablo Vittar, criança não tem que estar no meio dessa adultização, porque vai destruir todas elas. O nosso país é o país que mais constrói garotas de programa, garotos de programa. Venha para a Europa, você vai ver. A prostituição da Europa inteira é brasileira, é colombiano, é pessoas latinas, porque são construídos dentro desses países. O próprio país constrói isso e as pessoas, elas acham isso legal. Elas gostam disso. Elas vê e não dizem nada. A mesma coisa de você ver alguém espancando um animal e não denunciar. Ver uma criança sendo abusada e não denunciar. Ver uma criança ser maltratada, assim como aconteceu comigo, e não denunciar. Ter medo, se esconder. Isso que o Felca fez é algo que a população do Brasil inteira deveria se envergonhar. Se envergonhar, porque nós não temos lei para isso. Fora do Brasil, em todo lugar tem lei. O Brasil não tem lei para isso. E se aparecer a lei, vão comprar a lei, vai ser destruída novamente, porque é assim que funciona. Mas eu estou feliz pelo Felca ter feito o que ele fez. Todo aquele documentário que o Felca fez para salvar nossas crianças, porque não é um dever só dele, mas é um dever de todos nós. Não é aquilo ali que ele fez, aquele levantamento, estava público para todo mundo ver, não é? Mas a polícia deveria ter feito o que o Felca fez, a política, os governantes do nosso país, não é? Porque, como todos sabem, o Brasil é um dos maiores fabricadores de prostituta, não é? De meninos que se prostituem para sobreviver, simplesmente pelo o fato de nós vivermos num mundo corrupto, onde as pessoas elas fecham os olhos quando vê uma criança sendo adultizada, sendo abusada, não é? Assim mesmo como aconteceu comigo. Então, eu, graças a Deus, o Senhor me tirou dessas trevas, mas tem tantas crianças que estão entrando dentro dessas trevas sem saber por quê, não é? As mães usando, pessoas aí como esse Ítalo, pessoas como a Anitta, como o Pablo Vittar, pessoas que cantam a vulgaridade, que canta a destruição dessas pessoas, dessas crianças, que no futuro todos nós sabemos onde elas vão parar. Dentro de prostíbulos, sendo vendidas para outros países para vender o corpo, que é o que acontece com as nossas crianças. E não é diferente do meu tempo, só que hoje estamos em tempos diferentes, hoje está acontecendo debaixo dos nossos olhos, dentro da nossa casa. Olha aí a internet. Eles estão usando internet para fazer isso. Eles sempre usaram tudo, porque o mundo, ele sempre foi governado pelos pedófilos. E é nítido. E eu estou muito orgulhosa do Felca. Que Deus abençoe esse cara, que o Espírito Santo de Deus, os anjos de luz estejam ao redor dele, cobrindo ele, guardando ele. Porque o que ele fez
Era para milhões de pessoas fazer e ninguém teve coragem. Eu também acompanho uma delegada que está sempre também lutando com esse caso. Mas, claro, isso não é só uma pessoa, isso é todos nós. Isso é o mínimo que devemos fazer. Nós devemos ajudar quem está com fome, nós devemos ajudar aquela mulher que está sendo espancada. E nós estamos vendo e vir a cara para o outro lado porque não quer se envolver, não é? Porque esse é o dever. Esse é o dever de todos nós. Denunciar, falar, trazer luz sobre esse caso. E eu estou orgulhosa. Que Deus abençoe e que muitas pessoas a partir de agora venham acordar